A endometriose profunda, realmente, a endometriose profunda era considerada aquela abaixo de 5 milímetros de superfície peritoneal. E hoje em dia, a partir de 2021, a gente considera qualquer profundidade abaixo da superfície peritoneal é considerada endometriose profunda. É a forma mais grave de endometriose. A endometriose, apesar de ser uma doença benigna, ela pode ter um comportamento muito agressivo. É uma doença crônica, progressiva e multifocal. Então, forma placas fibróticas de aderências mais firmes, pode ter componentes glandulares, formação de massa, lesões polipoides, como essa aqui no intestino. E o compartimento posterior da pelve é o mais cometido, em até 90, em mais de 90% dos casos. Então, eu vou mostrar para vocês onde que a gente tem que olhar, porque apesar dela ser uma condição agressiva, crônica, progressiva, ela é previsível, então a gente consegue fazer essa avaliação. O compartimento posterior da pelve, a gente fala que é a parte posterior ao útero. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o tórus uterino, alguns autores consideram como compartimento médio, mas aqui é critério para fins acadêmicos, né, didáticos, digamos assim. Eu vou falar como se fosse tudo uma coisa só, mas o tórus uterino, ele fica na parte posterior do útero, e o tórus, por definição, é o ponto anatômico localizado posterior à junção cérvico-uterina. Então, na transição do colo para o corpo do útero, posteriormente, é ali que se inserem os ligamentos uterossacros. Então, esse ponto da inserção dos ligamentos, que são esses aqui, é o tórus uterino. E essa região aqui, os ligamentos uterossacros, o tórus uterinos e o intestino, fundo de saco, é onde a endometriose tem maior predileção, né? Onde acontece a maior parte dos casos. Na ressonância magnética, aqui na sequência T2, é a nossa sequência anatômica. Aqui nós vemos o útero normal, então a região retrocervical, essa parte posterior ao útero. Os ligamentos uterossacros, o normal é que eles sejam assim bem fininhos, essas faixas de hipossinal na sequência T2, mostrando aqui a laparoscopia. E aqui trouxe alguns casos que estão claramente alterados, então esses uterossacros bem espessados, aqui é um caso da literatura, espessados irregulares, um aspecto fibrótico, então acometimento por endometriose. Nesse caso também uma placa fibrótica aqui retrocervical na transição do colo com o corpo uterino, levando até uma retroflexão do corpo uterino, então esse corpo está aderido na parte retrocervical, e aqui a gente vê na plano coronal da sequência T2 essa placa de endometriose. E na ultrassonografia a gente também consegue fazer essa avaliação. Essa região ela é muito bem vista, a ultrassonografia. O que nós vamos procurar vai ser essa faixa de hipersinal, então o tórus e os ligamentos uterossacros. Aqui é uma vista sagital do útero, longitudinal do útero, então aqui temos o colo uterino, essa faixa aqui do peritônio. Na hora que a gente chega na transição do corpo com o colo uterino, vira o transdutor no axial, e aí a gente vai ter essa visão, tórus uterino e os ligamentos uterossacros. E o normal é que eles sejam assim, hiperecogênicos e homogêneos. Então, ligamento uterossacro direito, ligamento uterossacro esquerdo. A ultrassonografia transvaginal, como é um método que a gente consegue ver muito bem o compartimento posterior, e a endometriose é uma doença previsível, tem se proposto uma ultrassonografia ampliada. Então, na ultrassonografia de rotina, sem preparo intestinal mesmo, o que esse artigo de 2024 sugere é que sejam feitas imagens adicionais do compartimento posterior para ampliar a detecção da endometriose profunda em um grupo específico de mulheres que tenham a suspeita da doença. Então, o que nós vamos ver nesses exames é o sinal do deslizamento, o sliding sign, e a avaliação dos uterossacros. Isso aumenta o tempo do nosso exame de 2 a 5 minutos, e conforme você vai praticando, isso vai ficando cada vez mais rápido. Então, em quais pacientes que nós vamos fazer essa avaliação? Pacientes que têm sintomas sugestivos de endometriose, então dor pélvica crônica, dor abdominal, dispareunia, dismenorreia, ou que elas já tenham um histórico de endometriose e infertilidade. Nesses casos, é interessante que vocês façam essa avaliação. Como fazer essa avaliação? O sliding sign, ele nada mais é do que a avaliação da mobilidade dos órgãos. Então, a gente sabe que a endometriose pode causar aderências no compartimento posterior, levando a aderência entre o útero e o intestino. Quando nós temos um slide sign positivo, um deslizamento positivo, significa que essas estruturas deslizam entre si normalmente. E quando ele é negativo, significa que possa ter algum processo aderencial ali que esteja impedindo esse deslizamento. Então, eu trouxe esse vídeo da SWOG para mostrar o sliding sign normal, o útero desliza normalmente sobre o intestino, e aqui
o útero e o intestino se movimentam juntos, então eles estão fixos um ao outro. Mostrando agora na ultrassonografia um exemplo de deslizamento normal e aqui um deslizamento alterado, então um útero fixo com mobilidade reduzida. Isso nós vamos fazer daquela forma que eu mostrei para vocês antes, vendo a anatomia normal. Quanto mais vocês praticarem em pacientes que tem anatomia normal, mais fácil vai ser vocês verem a alteração quando tiver de fato uma paciente alterada. Então, treinem isso em todos os exames que vocês fizerem, porque esse é o aspecto normal. Conforme você vai vendo, você vai sabendo de identificar o que está alterado. As lesões de endometriose, elas são essas lesões em placa hipoecóicas. Algumas podem ter alguns focos hiperecogênicos, que são os componentes hemáticos, e elas são geralmente especuladas, irregulares, ó, aqui no ligamento pterosacro direito, com os foquinhos hiperecogênicos, no ligamento pterosacro esquerdo. Então, vai ser sempre o mesmo padrão. Então, conhecendo o normal, vocês conseguem enxergar o anormal de forma mais fácil. Lembrando que o útero retrovertido, ele pode ser retrovertido pela posição normal dele, às vezes por alguma contração uterina que está levando à retroflexão e depois ele volta ao normal, mas a gente tem que ter uma especial atenção nos úteros retrovertidos, com retroflexão, que eles podem estar aderidos, o corpo pode estar aderido à região retrocervical. Então, nesse caso, lembrando que no útero retrovertido, a parede posterior é essa e a anterior é essa, e aqui a gente já vê uma plaquinha hipoecogênica. Essa paciente, ela não tinha uma mobilidade uterina normal, aqui estava realmente aderido, isso aqui é endometriose. Esse aqui é um outro caso que a gente vê também um espessamento, uma placa hipoecogênica, nesse caso também. Então, o padrão, ele se repete. Nesse caso também, aqui aderida a parede do reto. Treinem também de ver as alças intestinais nos ultrassons que vocês fizerem. Isso vai se tornando mais fácil. Outros casos que a gente pode suspeitar de endometriose, não necessariamente no útero retrovertido com retroflexão, mas às vezes ele pode estar antevertido em retroflexão, nesse sinal de ponto de interrogação. Então, o útero, ele faz uma voltinha, que significa que o corpo uterino, ele está sendo repuxado posteriormente por essa lesão aqui retrocervical. Aqui, conseguem ver que tem uma área mais hipoecóica aqui e aqui, que está levando a esse processo aderencial do útero e repuxando ele posteriormente. Isso aqui é endometriose. Lembre-se das contrações, tá? Às vezes o útero, ele pode adquirir um formato semelhante simplesmente por conta de contração e depois ele volta ao normal. Mas prestar atenção quando vocês virem esse útero de maneira fixa. Outro achado que é bem patognomônico de endometriose, não patognomônico, de processo aderencial. A gente sabe que não só endometriose, mas às vezes algum outro processo aderencial pélvico, como por exemplo, sequela de processo inflamatório, de DIPA, também pode levar, mas o mais comum é que seja pela endometriose. É o kissing overs, que é quando os ovários, eles estão medianizados, aderidos entre si, geralmente estão com endometriomas bilaterais, mas não necessariamente. E na ultrassonografia a gente vai ver isso, os ovários aderidos entre si. Essa aqui é uma imagem da literatura, um artigo da doutora Chamier, que mostra bem bonitinho que os ovários e essas aderências, essas traves fibróticas aderidas bem firmes aqui de endometriose. Uma forma grave de endometriose pélvica, aqui na ressonância magnética, sequência T1 com hipersinal e T2 com marcado hipossinal, com um processo mais crônico. E na tomografia computadorizada a gente também consegue suspeitar dos kissing overs. Se essa paciente não tiver num contexto de dor pélvica aguda, com sinais inflamatórios, que a gente pudesse pensar, por exemplo, em abscessos tubovarianos bilaterais, esse caso a gente poderia já sugerir que fossem endometriomas ou um processo de endometriose, que sugeria ultrassonografia ou ressonância magnética.